Louvamos ao Senhor por estarmos na sua casa nessa manhã, por você ter participado de uma tão abençoada escola dominical. Nós aqui em cima, onde está fechadinho aqui, que era a galeria, está vendo, pastor? Nós inauguramos hoje uma classe, a classe dos músicos da igreja. Você pode dar um glória a Deus por isso? Irmãos, pense numa classe cheia, no pessoal interessado. Eu estou com as pernas tremendo até agora, pastor. Dei aula lá, fiquei altamente intimidado, o pessoal sabe muito, muito inteligente. Pastor Derivaldo ficou aqui me botando maior medo e eu mordi a isca, fiquei com medo, mas louvo a Deus pela vida dos nossos músicos, pela vida do povo que serve ao Senhor, essa equipe de louvor. Hoje está em peso aqui, hein, pastor? Graças a Deus, coisa linda. E nós estudamos hoje sobre um rapaz que foi liberto de espíritos demoníacos. E o Senhor, ainda hoje, liberta pessoas, liberta as nossas vidas, liberta aos nossos amados, liberta as pessoas. E nós cremos num Senhor que liberta. Nós temos a nossa Secretaria de Escola Dominical funcionando, os cestinhos já foram distribuídos nas classes, para você colaborar com a ação social da igreja. Não é da Escola Dominical, a Escola Dominical está colaborando com a ação social, porque a Bíblia diz que mais bem-aventurado é o que dá do que o que recebe. E tem muita gente precisando de ajuda, e Deus já tem te abençoado para você poder abençoar outras pessoas. Então, nós estamos agora começando esse momento do culto matinal com a nossa equipe de louvor florida, linda aqui, abençoadora, e nós bendizemos ao Senhor por tudo, e eu vou passar a liderança do culto para o pastor Marcos Filho. Glória a Deus. Quantos adoram a Deus pela vida da irmã Ana Paula? Digam glória a Jesus. Maravilha. Minha gente, enquanto a irmã Letícia Fortes se prepara para adorar, eu sei que não é Fortes, né? Como é que é o sobrenome? Mas vamos batizar de Fortes, pode ser? Letícia Fortes, pronto, vai estar batizada. É o nome artístico, Letícia Fortes. Lucas, cadê o teclado aqui, filho? Há um pedido da Vanessa e do Eduardo. Cadê esse casal, querido? Ali. Eu estava sentindo. Você fez aniversário? Quem foi que fez aniversário recente? Foi você, Vanessa? Que parabéns, que vitória, não é? Que bênção. A Vanessa tem uma história maravilhosa. Orou por 2 anos pela salvação do Eduardo. Aí ela foi para a Bahia e o Eduardo aceitou a Jesus aqui. Aí o Eduardo começou a orar e a jejuar para casar com ela. Então o Eduardo, que não queria casar, agora queria casar. E aí se acertaram, estão casados, felizes, abençoados. E nesta manhã eles dizem: queremos agradecer a Deus pela vida da nossa filha Maria Beatriz. Dedicar o culto em ação de graças pela vida dela, que hoje comemora mais um ano de vida, 12 aninhos. Oh, Maria Beatriz, que satisfação em fazer isso. Fica em pé, minha filha. Vamos dizer assim: querida Maria Beatriz. Vamos lá, meu povo. Querida Maria Beatriz, nossos parabéns. Que o Senhor Jesus continue abençoando a sua vida. Pode dar um abraço nela, filha? Isso. A mamãe está abraçando, né? Mas vai a amiguinha aqui dar um abraço nela. Vamos ouvir, então, a irmã Letícia adorando a Jesus. Aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos louvar o nome do nosso Senhor Jesus. Me falaram de um lugar, muito distante daqui. Me falaram de um lugar onde o Rei dos Reis está.
Senhor, amada igreja. O ano de 2000 está tendo vários começos, né? Começou, agora está começando outra vez. E esperamos que pare de tanto começar. E vamos continuar em nome de Jesus. A festa está bonita e a noite vai ser melhor. Terça-feira nem se fala. E assim, nesse negócio, uma hora aí Jesus leva a gente para o céu. Vamos continuar a festa lá em cima. Deus nos abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor para a igreja. Eu daria um testemunho aqui sobre dízimos e oferta. Alguns anos atrás, talvez 30, 28 anos atrás, eu procurava entender o que era dízimo. E eu lia, principalmente o versículo que eu vou ler para vocês hoje, apenas um versículo. Malaquias capítulo 3, versículo 10. E diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimentos na minha casa, e depois fazei prova de mim. Diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Irmãos, o que eu entendia disso há alguns anos atrás? Dízimo era o entendimento que eu tinha. Em relação, eu poderia, vamos dizer, ajudar uma entidade filantrópica, o meu dinheiro estaria sendo bem aplicado. Eu pensava muito nisso. E eu não entregava o dízimo. Eu ofertava à igreja, mas não entregava o dízimo. Então, teve um dia que nós, no caso, eu e minha esposa, a gente fazia aquele orçamento, né? Era a escola das crianças, era isso, era aquilo, era compras, tudo isso a gente fazia. E chegava à conclusão, né? O negócio estava apertado, estava estreito, estava difícil. Mas teve um certo dia que nós fizemos um orçamento e, pelo visto, faltava, na época, vamos dizer, R$50. Quer dizer, faltava, era um dinheiro que faltava no meu orçamento, que eu precisava dar o meu jeito no cartão e completar. Faltava R$50. E o dinheiro que eu tinha no bolso naquele dia era R$50. R$50. Aí o pastor falou sobre dízimo e oferta e tal. Aí eu me levantei, pedi uma explicação para ele, e ele falou para mim: irmão, faz aquilo que o teu coração está pedindo. Eu fiquei assim, meio... Achei aquela resposta um pouco vazia, né? Mas, o que eu fiz? Eu e minha esposa, com aqueles R$50 que faltava, não era um R$50 positivo que eu estava no bolso, não, que estava faltando. Aí eu peguei o envelope, falei para ela, ó, vou colocar isso aqui no envelope como dízimo, vou entregar. Tudo bem. Eu fui lá na frente, entreguei aquele envelope com R$50 naquele mês. Imaginem os irmãos, tem coisas aqui que eu não sei explicar. Eu acredito que ninguém saiba explicar. Que quando eu, no outro mês seguinte, eu continuei fazendo aquele orçamento, aquelas continhas, tanto para isso, tanto para aquilo, e, conclusão, eu já não dei R$50. Eu me lembro que eu dei R$200. Coloquei no envelope do dízimo e entreguei. E no outro mês seguinte, irmãos, eu sinto aqui a presença de Deus na minha vida aqui. Eu estou quase flutuando aqui, porque eu já estou velho, cansado, pequeno e tal. Então, eu me sinto flutuando aqui em falar isso para vocês. Então, no outro mês, eu já dei uma quantia maior, bem maior. E fui seguindo, até chegou
um mês que eu entreguei o meu dízimo completo. Tirei a 10ª parte do meu salário e entreguei. Oh, glória a Deus. Então, irmãos, a partir daquele dia, eu e a minha esposa tomamos uma posição em relação a dízimo e oferta. Eu não, sinceramente, irmãos, não sou melhor que ninguém, mas também não sou pior. Sou um ser humano errante, que me aceito como eu sou e confesso a Deus os meus pecados. Eu me aceito realmente como eu sou. Então, eu passei a dar 11% a mais. Aí, 11% a mais. 12%, 13%. Eu vou parar aqui para que os irmãos não pensem que eu sou o cara. Não. Uma vez o pastor Marco falou aqui a meu respeito, e ele, como meu pastor, me pediu, posso falar o resto? Eu digo, não, pastor, deixa aí. Então, irmãos, eu nunca mais, naquele orçamento, aliás, eu parei de fazer aquele orçamento, porque o Deus que eu sirvo, o Deus que nós servimos, me intuiu de uma certa maneira, não precisa isso que eu sou o teu Deus. Eu parei de fazer aquele orçamento. É tanto para a escola das crianças, é tanto para a luz, é tanto para IPTU, é tanto para IPVA. Parei de fazer isso. E Deus, eu sou o teu Deus. Confia, porque eu sou o teu Deus. Veio na minha cabeça. Então, irmãos, eu agradeço a Deus muito, muito mesmo. Dou glória a Deus porque nunca mais a minha situação voltou a ser aquilo que era antes. Na realidade, irmão, nós temos que confiar no nosso Deus. É esse Deus que está presente em nossas vidas. Ele não sai de nós. Ele está vendo tudo, ele está percebendo tudo. Ele está vendo que um fio de cabelo da sua cabeça que cai não passa despercebido. Eu estou dizendo de mim que eu já estou quase careca, já perdi muito cabelo. Mas vamos falar aqui do... Vamos falar aqui do Alexandre. Está com o cabelo completo. Mas, irmãos, esse é o nosso Deus. E é o nosso Deus que nós temos um contato com Ele e temos, pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós chegamos a Ele. Glória a Deus, muito obrigado, agradeço a oportunidade. Glória a Jesus, que testemunho maravilhoso, irmão. Vale a pena ser fiel a Deus. É uma promessa, o que ele leu aqui para nós, irmãos, é uma promessa de Deus. E se você tomar posse dessa promessa, Deus fará grandes coisas na nossa vida financeira. E esse momento, vamos aproveitar e vamos servir ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. E eu quero orar pela sua vida para que Deus possa abençoar cada vez mais, porque quanto mais você é abençoado, mais a obra de Deus também é abençoada. Pai querido, sob o poder da tua palavra nesta manhã, eu ministro a bênção financeira sobre o teu povo, Senhor. Venha, Pai querido, abrir as portas dos céus e derramar sobre o teu povo bênçãos sem medidas. Senhor, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão se preparando para os concursos públicos, aqueles que estão, ó Pai, se preparando para uma entrevista de emprego, eu quero te pedir nesta manhã, Senhor, venha, Pai amado, agir de maneira poderosa e que esta semana ainda que começa hoje, Senhor, os teus filhos sejam abençoados e surpreendidos pelo teu poder, no nome santo de Jesus nós te pedimos. E a igreja do Senhor diz: a Priscila estará louvando ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Fala para quem está do seu lado. Clama. Clama porque Ele vai te ouvir. Amém? Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vê?
será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Tenha fé e confiança, porque Ele resolverá tudo ao seu favor. Ele está nesse barco. Confia, descansa, porque quando você descansa, Ele faz um milagre por você. Entregue e deposite a sua confiança no Senhor, porque muito mais Ele fará. Aleluia! Eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é esse que a terra, o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Fala o nome dele bem alto, diga. Este nome toda língua confessará. Jesus, céus e terra se prostram pra te adorar. Jesus, o presente que Deus enviou pra nós. Jesus, até o vento se cala pra ouvir tua voz. Posso clamar, eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar
Vamos receber o mensageiro desta manhã, o pastor Vilmar. Aleluia, paz do Senhor para os irmãos, amém? Graças a Deus, obrigado pastor Eliseu, pastor Marcos, toda a igreja, nesta oportunidade, para que possamos refletir um bocadinho mais sobre a palavra do Senhor. Eu queria que você pudesse, por gentileza, abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 10, como é um culto hoje, um culto específico e restrito à nossa igreja aqui no Tempo Central. Nós vamos estar a verificar nesse texto, né, e extrair duas lições. Existem muitas lições que esse texto ele nos apresenta. Marcos capítulo 10, versículo 17. Mas eu queria nesta manhã, juntamente com os irmãos, refletir sobre duas lições que nós conseguimos observar nesse texto. Duas lições espirituais que servem para que de Deus nos sejam ensinamentos para que nós, na nossa vida diária, possamos continuar a cumprir o propósito, o desígnio de Deus. O texto é bastante conhecido, o texto fala sobre o jovem rico. Diz assim o versículo de número 17. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou. Olha a pergunta do jovem. Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse, por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe. Ele, o jovem, porém respondendo, disse-lhe, mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse, falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Feche seus olhos. Paizinho querido, nós louvamos pela Tua palavra, Senhor. Ela é a verdade. E é ela, Senhor, que alimenta o nosso espírito, a nossa alma e nos faz nos aproximar dia a dia de Ti. Paizinho querido, que os nossos entendimentos sejam abertos para que possamos entender, Senhor, aquilo que Tu queres falar conosco. Fica conosco nesta manhã, é o que te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É uma passagem muito importante, né, e muito conhecida, a passagem que fala sobre esse jovem rico, e pelo contexto já dá para perceber que era um jovem que conhecia as escrituras sagradas, pelo menos era um jovem religioso, tanto é que no diálogo que ele tem com Jesus, e ele faz a Jesus uma pergunta, um questionamento, né? Perguntando para Jesus o que ele poderia fazer para herdar a vida eterna. E Jesus cita alguns mandamentos que ele deveria cumprir. Alguns mandamentos não, os mandamentos, né? E ele diz para Jesus que desde a mocidade ele cumpre todos aqueles que Jesus citou. E no final do texto, Jesus lhe dá uma direção do que ele tem que fazer e ele sai muito triste, porque possuía muitas herdades. O resumo desse texto. E nesse texto, nós extraímos duas lições espirituais que eu acho interessante a gente comentar aqui, e é que a primeira delas diz muito do ponto de vista da forma como nós nos achegamos, nós, como eu falo, nós, muitas vezes, nós, igreja, pessoas, quando nós nos aproximamos de Jesus. Nós temos, cada um tem a sua forma de vida, cada um tem as suas lutas diárias, suas conquistas. E muitas vezes nós costumamos chegar aos pés de Jesus, a procurar em Jesus para que ele, de fato, e como aconteceu com esse jovem, procurar sentir algo que está faltando dentro de nós e querer que Jesus realmente preencha esta falta. Do ponto de vista
cristão e da salvação, realmente só Cristo preenche a falta universal do ser humano, que é a falta de Deus. A falta é justamente aquele vazio que o ser humano tem e que só encontra em Jesus. Mas muitas vezes, muitos de nós queremos nos aproximar de Deus por acharmos que temos faltas e queremos receber de Deus alguma coisa. Só que, se você observar pelo texto, o que Jesus queria transmitir aqui, e o que ele nos chama exatamente a atenção, não é que Jesus não quer mostrar para nós especificamente, não o que ele quer que seja acrescentado na nossa vida, mas sim o que nós precisamos, muitas vezes, abrir mão para que ele venha ser o tudo na nossa vida. E era exatamente o que este jovem estava precisando. Ele cumpria tudo, ou melhor, quase tudo, de todos aqueles mandamentos que Jesus tinha citado aqui no texto. Mas faltava o maior de todos os mandamentos, e esse ele não cumpria, que era amar a Deus acima de todas as coisas. Ele colocou a riqueza dele acima do Todo-Poderoso. E de certa forma, o que Jesus queria falar ali, não que Jesus queria que ele se tornasse uma pessoa pobre ou sem nada, mas o que Jesus queria mostrar para ele é que ainda faltava algo na vida dele, faltava ele abrir mão de algo que para ele era algo inquestionável, era algo que ele geralmente, naquele texto demonstra que ele não conseguia abrir mão. E Jesus queria que ele abrisse mão disso, para que o Espírito de Deus, para que Jesus pudesse atuar na vida dele, e ele fosse completo e alcançasse um tesouro no céu. Quantas vezes nós agimos da mesma maneira como esse jovem? Por quê? Porque esperamos de Deus determinadas respostas, quando que essas respostas, elas para virem, precisam de eu abrir mão daquilo que eu ainda seguro e não permito Deus controlar na minha vida. Deus quer que nós sejamos 100% dele. Deus quer que nós andemos 100% com ele. Nesses dias atuais, o que Deus espera de cada um de nós, igreja do Senhor, é que nós possamos respirar 100% do Senhor, no nosso trabalho, no nosso estudo, nos nossos ideais, nos nossos pensamentos, nos nossos sonhos, colocar sempre o Senhor no centro, para que ele, em primeiro lugar, ele no centro das nossas vidas, ele seja glorificado por toda a consequência que vai acontecer na nossa vida. Aleluia! E é isso que ele espera de nós. Inclusive, eu acho interessante esse salmo, um salmo bastante conhecido, que é o salmo de número 37, todos nós conhecemos, né? O salmista, ele, no versículo de número 14, primeiro no versículo número 3, ele diz: confia no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e ele te concederá o desejo do teu coração. Mas olha o versículo de número 5. Olha, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. O que é entregar aqui? É de fato e de direito eu deixar com que a minha vida 100% seja dominada por ele. E uma coisa que nos chama a atenção é que Deus quer que nós tenhamos ele como centro. Ou seja, o meu eu tem que ser afastado do centro e o Espírito de Deus, Jesus, ser o centro da minha vida. E ele, como centro, ele vai saber direcionar o sim, ele vai saber direcionar também, muitas vezes, o não. E nós, muitas vezes, só esperamos de Deus o sim para determinadas situações, para determinados questionamentos. E quando Deus diz o não? Só que Deus diz o não hoje, porque lá no dia de amanhã, o sim que se levantará é um sim para que o nome dele seja glorificado e para que a vontade dele seja manifesta na nossa vida.
Hoje você observa quantos canais de rádio, de televisão, programa, mensagens que são pregadas, levando muitos crentes a ouvirem só a ideia do sim de Deus. Mas Deus quer que você ouça, não especificamente somente o sim, Ele quer que você ouça, que Ele quer ser o centro da tua vida, para que o sim e o não, e o espera, se torne algo diretivo na tua vida, na minha vida, para que o nome dele seja glorificado. Aleluia. Então a primeira coisa que nós observamos nesse texto, primeira lição espiritual que nós observamos nesse texto, no texto de Marcos, capítulo número 2, na vida desse jovem, é que Deus, Ele não quer especificamente nos mostrar o que está faltando, mas sim mostrar aquilo que eu preciso abrir mão para que Ele seja o centro da minha vida. E a segunda coisa que nós observamos nesse texto, está lá exatamente no final, quando ele, nas últimas palavras que ele fala com esse jovem, no versículo de número 21, Jesus olhando para ele, olha só que coisa interessante. Você já observou que as palavras que estão no texto, se você analisar, pedir a graça de Deus para analisar sobre a direção do Espírito Santo, você vai descobrir mensagens poderosas. Olha só a resposta de Jesus. Jesus olhando para ele, qual foi a atitude que Jesus teve antes de responder àquele jovem? O amor. Jesus demonstrou naquele jovem algo que ainda faltava nele demonstrar para Jesus, que era o amor a Deus acima de todas as coisas. Então veja, o que Jesus queria ensinar para ele era que faltava naquele jovem o amor a Deus acima de todas as coisas. Mas quando Jesus vai explicar para aquele jovem e vai responder àquele jovem, o texto é bem claro e diz, e Jesus chegando para aquele jovem, o amou e disse, falta-te uma coisa. Jesus ali demonstra uma compaixão muito grande, porque Jesus sabia qual era a falta daquele jovem e sabia que ele não iria abrir mão daquela falta para seguir a Jesus. Mas mesmo assim, ele com um sentimento que é próprio dele, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por todos nós. Não é isso? Deus é amor. Deus é a própria manifestação do amor. Ele é o amor. E ele o amou e disse, falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. E ele finaliza, vem e segue-me. A segunda coisa que nós observamos aqui no texto, lição espiritual. Primeiro, precisamos abrir mão de algo que impede de Jesus ser o centro da nossa vida. Segundo, uma vez que eu abro mão, coloco diante do Senhor e deixo que Ele seja o centro, o que Ele requer de mim? Ele requer de mim que eu venha e o siga. Que eu ande lado a lado com Ele. É Ele que vai conduzindo o meu caminho. Você observou no texto que eu tenho que seguir Jesus e não Jesus seguir a mim? Sou eu que tenho que andar nas pegadas do Mestre. E não fazer com que Jesus faça a minha vontade. E é justamente isso, parece um paradoxo dentro de nós, uma ação um pouco conflitante dentro de nós, porque muitas vezes nós queremos que Jesus faça aquilo que está dentro da nossa mente. Mas quando nós deixamos Ele entrar no nosso coração, é do coração que vai invadindo todo o nosso espírito, toda a nossa vida, e a nossa mente ela vai sendo esclarecida pela vontade de Deus, pela presença de Deus, e aí eu consigo seguir a Jesus e os seus passos. Veja o que o apóstolo Paulo fala em Romanos 12. Romanos 12, Paulo ele escreve aos romanos e ele diz, olha, irmãos, eu rogo a vocês, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então ele fala, o vosso culto racional, ele está a falar de mente. E ele diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Em algumas palavras está a falar mente. Ou seja, a razão que muitas vezes, a nossa razão, entra em conflito com os pensamentos de Deus, e a tendência do ser humano é querer fazer a sua própria vontade.
Mas olha só o que Deus está a ensinar. O apóstolo Paulo está a falar aqui, ó, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Renove a mente. Renove o pensamento. Aí ele conclui, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Olha que coisa tremenda. Eu preciso restabelecer, reorganizar a minha mente na palavra de Deus, para que eu, olha só que coisa interessante, eu não vou, depois que eu fizer isso, eu não vou ver a vontade de Deus, que ela é boa, que ela é perfeita e que ela é agradável. Não. O texto está a falar o seguinte, você vai experimentar a verdadeira vontade de Deus. Experimentar é muito mais do que ver a vontade. Experimentar é você estar andando na vontade e direção de Deus. É você viver aquilo que Deus quer para a tua vida. E como eu disse anteriormente, ou sim ou não, mas se a nossa mente deixa de ser cauterizada pelas coisas do mundo, pelas coisas que são lançadas na mídia, que muitas vezes vem no nosso WhatsApp, vem no nosso Facebook, coisas para nos tirar do foco de Deus, quando eu arranco isso da minha mente, e eu alimento a minha mente com a palavra, eu medito na palavra, eu respiro a palavra, eu me envolvo com a palavra, o que vai acontecer? A minha mente ela vai sendo transformada, eu começo a ver para coisas do mundo, que a princípio são coisas normais, são coisas naturais, mas que o Espírito de Deus me mostra o perigo daquilo na vida do crente, e eu rejeito, eu jogo fora, e sabe o que vai acontecer? Eu vou seguindo os passos de Jesus, eu vou andando com Jesus, e Jesus vai me envolvendo na sua vontade. Ele não vai te lançar na sua vontade, ele vai te envolver na vontade dele, e você vai experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia! São coisas que para nós causam embates, questionamento, mas são lições espirituais para a vida do crente. Não abra mão da tua vida espiritual, mas abra mão daquilo que impede de Jesus ser o centro na tua vida. Abra mão. O que é abrir mão? Deixe de lado. Tira um bocadinho, de repente é o teu tempo que está em falta para com Deus, dê mais tempo para Ele. De repente são alguns lugares que você vai e que você, de trabalho, de escola, ou o que for, e fica de maneira ociosa. Tira um pouco desses lugares e vai para a casa de Deus. Vem para o circo de oração, vem para a escola dominical, vem para o culto de milagre. Sabe o que é isso? Você está abrindo mão de coisas que para você é benéfico, mas que no final aquelas coisas vão te prejudicar a tua vida, de repente, espiritual, e se lançando nos pés de Jesus. Como Maria, que aproveitou a oportunidade de ter Jesus dentro de casa, Marta, preocupada com os afazeres normais, ela não abriu mão da limpeza, do trabalho e tudo, mas Maria não, o mestre está aqui, não é sempre que eu estou, que o mestre está na minha casa, e ela aproveitou cada segundo a visita de Jesus, e não largava os pés do mestre, para ouvir a sua palavra. Aleluia! O que é que nos falta nesta manhã? E nós já estamos a terminar esta pequena reflexão. É uma reflexão de vida para nós. Uma reflexão que traz para nossas vidas. É como o feijão arroz com ovo e bife, quando nós estamos a comer com fome no horário do almoço. A palavra de Deus é isso para mim e para a tua vida. Momento que às vezes a gente entra na casa de Deus, às vezes no domingo, cheio de turbulência na nossa mente, é muita informação de tudo quanto é lado da televisão, dos jornais, do Facebook, do WhatsApp, muita informação, algumas até desencontradas. E aqui na palavra de Deus, é onde Deus fala, para e ouça o caminho e a direção da verdade. Abra mão daquilo que está impedindo de você ter uma melhor comunhão com Deus. Faça isso. E não esqueça, caminhe com Ele. É Ele que vai dirigindo, é Ele que vai te orientando. É Ele que vai caminhando e você ao lado dEle. Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos,
e eu vos aliviarei, disse Jesus. Tomai sobre mim o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Essa é a palavra do Mestre. Vinde a mim. Vinde a mim. Vamos ficar de pé nesta manhã. Aleluia. Louvado seja Deus. Vinde a mim. Vinde a mim. Vinde a mim. Vinde ao Senhor Jesus. Primeiro, deixe Ele ser o centro da tua vida. Ou seja, atraia Ele para dentro de si como centro. Em segundo lugar, siga Ele. Siga. E eu sei que o que você está a fazer aqui é exatamente isso. Você está nesse processo. Agora, esta mensagem e este ensinamento é para que eu coloque em prática hoje na minha vida, amanhã, depois. Sabe por quê? Como eu falei para os irmãos, a semana é recheada de informações. Informações para tentar nos desviar do foco. Mas enquanto eu estiver na presença de Deus, o Espírito de Deus vai nos trazendo convergente ao foco que Ele deseja. Porque Ele está a preparar uma igreja pura, uma igreja santa e uma igreja imaculada para o encontro com o noivo no dia final. Aleluia. Louvado seja Deus. Ao som deste louvor, se alguém entrou por essas portas e você deixou de lado e abandonou a Cristo e não está a segui-lo, e se você nesta manhã quer tomar esta decisão de abrir mão, o que é abrir mão? Deixar aquilo que te prende lá fora no mundo e quer entregar a tua vida novamente para Jesus e andar nos seus passos, vem aqui à frente, nós vamos orar por si, nós vamos pedir a bênção de Deus sobre a tua vida. Mas tem uma coisa, esta decisão é uma decisão poderosa, que tu vais ser liberto de tudo aquilo que te aprisionas neste mundo, e o nome do Senhor é glorificado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante assim: vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado, desse jeito desistir, porque vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Feche os seus olhos. Paizinho querido, a tua palavra foi pregada, Senhor. Todos que estamos aqui, Senhor, ouvimos a tua voz e recebemos de ti o alimento, a instrução espiritual. Colocamos diante de ti, Senhor, aquilo que possa estar a impedir, Senhor, de tu seres o centro, o 100% na nossa vida. Nós não queremos viver os 99%, queremos viver os 100% da nossa vida diante do Senhor. Ajuda a cada um de nós, Senhor, Espírito Santo, tu que nos auxilia, nos ajuda, Senhor, e intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Senhor, ajuda a cada um de nós a estarmos nesta completude para contigo e a podermos seguir os teus passos em meio a esta sociedade que está tentando, Senhor, desviar o povo dos teus caminhos. Mas essa igreja, Senhor, segue na tua direção e no teu propósito, porque tu és o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Rei dos Reis, a quem nós adoramos e exaltamos para todo sempre, em nome de Jesus.
Aleluia! Quantos adoram a Deus pela palavra ministrada, digam glória a Jesus. Priscila, não se vá. Vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Glória a Jesus. Meus irmãos, logo mais à noite, às 18 horas, nós teremos o culto evangelístico. Então é de suma importância que você convide alguém. Preste atenção, convidar pelo menos. Você tem quantos contatos no seu telefone? Convide uma pessoa, mande uma mensagem. Lembrei-me de você, gostaria de adorar a Deus logo mais à noite, na sua companhia. Vamos? Olha que fácil fazer isso, não é? Então, faça isto. Não deixa para amanhã. Terminou o culto, já pega. Vou mandar uma mensagem para fulano de tal. Tem um tempo que não vejo aqui na igreja, e teve essa coisa do carnaval, quem sabe alguém enfraqueceu, e aí você vai ser um instrumento de Deus para convidar alguém, uma pessoa afastada ou uma pessoa não evangélica, para logo mais à noite. Quem pode dizer um amém? Amém. Então diga, aqui fazemos amigos, aqui vivemos em paz. Pode ser mais forte? Aqui fazemos amigos, aqui vivemos em paz. Aleluia. Eu descobri uma coisa interessante, que o pastor Marcos é professor desde novo. E eu estou sempre aprendendo com ele. Agora ele disse que aprende comigo também. Feliz da vida. Glória a Deus. Aleluia. Nosso Pai Celestial, graças te damos, Senhor. Coisa boa estar aqui na tua presença, Senhor. Coisa boa, coisa maravilhosa. Fomos muito enriquecidos esta manhã. E hoje à tarde nós vamos aplicar muitas coisas que recebemos agora de manhã. E à noite será melhor ainda, porque alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Na presença do Senhor a fartura de alegria. Na presença do Senhor a saúde para o doente. Na presença do Senhor a alegria para aquele que está angustiado. Na presença do Senhor a solução para qualquer tipo de problema, porque o Senhor é maior do que todos os problemas. Obrigado, obrigado, muito obrigado, Jesus, por esse privilégio maravilhoso. Leva-nos em paz agora para a nossa casa, que nós saibamos aproveitar estas horas da tarde, à noite estarmos na Tua presença novamente, na Tua casa. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso grande e amoroso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo permaneçam sobre todos os servos do Senhor, que juntos dizemos amém. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, nós te abençoamos em nome de Jesus. Brasil. Brasil, nós te abençoamos em nome de Jesus. Venezuela, Venezuela, nós te abençoamos em nome de Jesus. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.